Fala pessoal, tudo bem? É o Lucas aqui falando. Hoje para mais uma aula um pouquinho diferente aqui no canal. Não vai ser uma aula sobre aerodinâmica, mas uma aula sobre outro assunto muito importante e que eu gosto muito, que é a operação no Atlântico Norte, a operação em espaço aéreo NAT. Eu decidi fazer essa aula após ter conversado com alguns colegas que ainda voam aí no Brasil, hoje fazendo voos internacionais, e eles terem me dito que tem pouco conhecimento sobre esse assunto, até porque eles me falaram que não tem tanto material, pelo menos não em português, sobre esse tipo de operação. Se você é da aviação executiva e já fez algum voo entre Estados Unidos e Europa ou vice-versa, então você também provavelmente já voou em espaço aéreo NAT e essa aula também serve para você. Bom, para quem não me conhece, eu sou piloto de linha aérea, eu tenho 15 anos de linha aérea, mais de 11 mil horas de voo, e eu comecei a minha aviação aí no Brasil, onde eu voei pela Webjet, voei o 737-300. Em 2011 eu voei na TAM, onde eu voei o A320, e desde 2015 eu voo aqui numa grande empresa aérea do Oriente Médio, onde nos meus últimos 5 anos eu estava voando o A350, então eu tenho bastante experiência nesse tipo de operação. Eu sou formado em Ciências Aeronáuticas, com uma extensão em Fatores Humanos e Gerenciamento de Tráfego Aéreo, e possuo 2 pós-graduações, uma em Segurança de Voo e outra em Engenharia e Ensaios em Voo. Eu espero que vocês gostem da aula e eu já peço para vocês curtirem e compartilharem com os colegas. Bora começar! Então, pessoal, eu dividi essa aula em 2 partes, onde na parte 1 nós vamos estar vendo o que é o espaço aéreo NAT, o que é o espaço aéreo NAT HLA, ou North Atlantic High Level Airspace. Nós vamos falar muito sobre o documento 007, que é o documento que vai nos trazer todas as informações sobre a operação na NAT. Nós vamos falar da aprovação e requisitos para voar na NAT. Vamos falar também sobre vigilância ATS, requerimentos DataLink, operações PBCS, Performance Based Communication and Surveillance. Vamos falar do Organized Track System e nós vamos falar também da mensagem NAT, Net Track Message. Já na parte 2, nós vamos estar falando sobre planejamento de voo, vamos falar de comunicações e reportes de posição, falhas de comunicação, procedimentos de navegação, degradação de sistemas de navegação, contingências na NAT. E nós começamos então a nossa aula com uma pergunta, mas afinal o que é a NAT, ou mais especificamente, o que é a NAT High Level Airspace? E aí essa figura daquele aplicativo Flight Radar 24 nos dá uma boa ideia do espaço aéreo NAT. Nessa figura especificamente, o horário que eu tirei essa foto, a gente consegue ver aí um fluxo de tráfego aéreo predominantemente para leste. As aeronaves saem do oeste, saem da América do Norte e do Canadá, e estão indo em direção à Europa, tá certo? A NAT, pessoal, ela é o espaço aéreo oceânico mais movimentado do mundo e vai então ligar a Europa e a América do Norte, tá? Compreende todo o espaço aéreo entre o nível 285 e o 420 inclusive. E para a gente poder voar nesse espaço aéreo, a nossa aeronave ela tem que ser certificada para a operação RVSM. Tá ok? O espaço aéreo NAT, pessoal, ele vai ser dividido em 6 áreas de controle oceânicas, que a gente vai chamar de OCAS, as Oceanic Control Areas. E são elas: Nova York, Santa Maria, Gander, Shenwick, Reykjavik e Bodo. Certo? Então daí da importância de, mesmo operando no Brasil, com voos para a Europa, de saber sobre a estrutura desse espaço aéreo,
porque de repente algum voo que tu vai sair do Brasil para a Europa, vai passar, por exemplo, por essa área de Santa Maria. E você vai estar, sim, então, voando em espaço aéreo NAT. Ou quando você estiver indo, de repente, para a Inglaterra, você também passe pelo espaço aéreo de Shenwick. Então, você também vai estar operando em espaço aéreo NAT. Tá, ok? Para voar, então, nesse espaço aéreo, a aeronave ela tem que ser aprovada, né, para voar na NAT. E ela passa, então, por um Formal Approval Process. Tá certo? E a tripulação ela deve ser treinada para operar na NAT. Só por curiosidade, em 2017, mais de 730 mil voos cruzaram a NAT. Esse número eu tirei do documento 007, que a gente vai ver a seguir. Apesar deles não terem feito um update dessa informação, a gente pode, né, imaginar que se lá em 2017 mais de 730 mil voos cruzaram esse espaço aéreo, hoje em 2025, com o aumento do tráfego aéreo, provavelmente então muito mais aeronaves estão voando nesse espaço aéreo. Nesse espaço aéreo, a comunicação ela vai ser feita via CPDLC, para aquelas aeronaves equipadas, né, com FANS 1 Alpha, e a cobertura ADS-B ela já está disponível em quase todo o espaço aéreo. Para quem não lembra, né, o FANS, ou Future Air Navigation System, é aquele sistema aviônico que vai permitir a comunicação data-link direta entre o piloto e o órgão de controle de tráfego aéreo. O FANS 1, se eu não me engano, é da Boeing, o FANS Alpha é o que a Airbus utiliza, e nada mais é do que CPDLC mais o ADS-C. E como eu tinha falado, então, o documento que vai trazer as informações, né, para a gente poder operar com segurança no espaço aéreo NAT é o documento 007 da ICAO. Uma observação, esse documento está passando por um update, agora no dia 20 de março de 2025. Hoje é dia 18 de março, né, quando eu estou gravando esse vídeo. Eu não sei quando é que essa aula está indo para o YouTube, mas de qualquer maneira você está pegando então uma aula atualizada com a última versão deste documento. Esse documento ele vai estar dividido em 13 capítulos mais anexos e vai servir então como um guia para as operações, né, no espaço aéreo NAT. Ele deve ser lido em conjunto com outros documentos, como o documento 4444 e mais alguns NOTAMs que vão estar disponíveis durante o seu voo. Tá ok? Nessa aula a gente vai ficar basicamente no capítulo 1, 2 e 3, e aí na próxima aula a gente acaba abrangendo outros capítulos deste documento. E o capítulo 1, então, pessoal, ele vai falar da aprovação operacional e dos requerimentos de sistemas da aeronave para voar na NAT. Tá certo? Então, requisitos de navegação, ali fala, né, requisitos de navegação para aeronaves no NAT, MNPS. O que seria o MNPS? O MNPS é o Minimum Navigation Performance Specification. Então, o documento ele sofreu uma alteração de nomenclatura. Então, antigamente, a gente falava em NAT, a gente falava em MNPS. Hoje, a gente fala em NAT High Level Airspace, tá certo? E a nossa aeronave ela tem que ser certificada para a RNAV 10, que hoje é o RNP 10, ou o RNP 4, dependendo se a gente está voando aí em rotas PBCS, que a gente vai ver mais para frente. Tá certo? Eu trouxe aqui o exemplo do manual do FCOM do A350, tá ok? Para quem voa Airbus, na parte do FCOM ali em Special Operations, né, PBN, Performance Based Navigation, a gente vai ter então os requisitos, né, para poder voar em espaço aéreo RNAV 10 ou RNP 10. Então, no caso do A350, por exemplo, para voar RNAV 10, a gente vai precisar de 2 FMS, 2 inerciais e 1 GPS, dependendo aí do tempo que a gente for ficar fora de cobertura de radionavegação. Tá ok?
Já para RNP4, a gente vai precisar de 2 FMS, 1 GPS e 2 inerciais. Esse é o exemplo do A350. Se você voa outra aeronave, você deve consultar o manual da sua aeronave para saber quais são os equipamentos necessários para se voar RNAV 10 e RNP4. E como eu já tinha falado, pessoal, para voar no espaço aéreo NAT, a aeronave ela tem que estar certificada para o espaço aéreo RVSM. E aqui, novamente, eu trago a informação do manual do FCOM, do A350. E aqui a gente pode perceber, né, é só um exemplo, que a gente vai precisar de 2 ADRs, um transponder, um piloto automático, 2 PFDs, um AFS-CP, que é o Auto Flight System Control Panel, que seria o FCU para o 320, e um Flight Warning System. Tá? Então, novamente, você tem que olhar quais são os requisitos da sua aeronave para poder voar RVSM, porque você vai precisar do RVSM para voar na região da NAT. E o capítulo 1, pessoal, ele ainda vai trazer que a responsabilidade final por verificar se o voo possui as aprovações necessárias, ela é do piloto em comando, tá ok? Ele ainda vai trazer que, embora não seja um requisito específico para aprovação na NAT, tá, a aeronave ela tem que possuir um transmissor de localização de emergência. Então as aeronaves elas têm que possuir o ELT. E o documento traz também agora, com essa versão que está saindo no dia 20 de março, uma tabela onde eles separaram os espaços aéreos dentro do NAT, e aí a gente fica mais fácil visualizar quais são os equipamentos necessários que a gente tem que ter a bordo da nossa aeronave para voar em cada pedaço do espaço aéreo NAT. Então, por exemplo, a primeira linha, para voar sem nenhuma restrição, a aeronave ela vai ter que possuir comunicação VHF, vai ter que ter 2 Long Range Communication System, vai ter que ter comunicação HF, CPDLC com RCP 240, ADSC com RSP de 180, SATCOM Data, ADSB com Extended Squitter, 2 Long Range Navigation System, e ela tem que ser certificada para RNP4 e RNP2 Continental. Se a gente for voar NAT High Level Airspace, que é aquele volume de tráfego do 285 até o 420, onde o Data Link Mandate, né? Aí precisamos ter 2 Long Range Communication System, HF, CPDLC, ADSC, SATCOM Data, 2 Long Range Navigation System, e ela tem que ser certificada para voar RNAV 10 ou RNP4, conforme a gente já tinha visto anteriormente. Ainda, se a gente for voar PBCS, né, Trax PBCS, aí basicamente são os mesmos equipamentos. A diferença é que o CPDLC ele tem que ser RCP de 240 e o ADSC ele tem que ser RSP 180. A gente vai entender mais sobre isso em alguns slides mais para frente. E ainda no capítulo 1 do documento 007, no item 1.3, ele vai falar dos requerimentos de navegação horizontal para a operação irrestrita na NAT. E aí ele vai falar, né, que as separações longitudinais entre aeronaves subsequentes, né, seguindo a mesma rota, e entre aeronaves em rotas de intersecção, elas são avaliadas de acordo com a diferença do Actual Time Arrival e Estimate Time Arrival nos pontos comuns. Então, a separação é baseada no tempo. A técnica que é utilizada é o Mach Number Technique, né? Mas as operações sem uma velocidade fixa atribuída, né? Operations without a fixed speed, elas já estão em vigor. Né? Então, isso permite que os pilotos selecionem uma velocidade, por exemplo, uma velocidade econômica, ao invés de um número Mach fixo. A única condição é que o ATC ele tem que ser avisado se a velocidade mudar em mais ou menos Mach 0.02, tá certo?
Então essa é a técnica de separação longitudinal. Já para a navegação lateral, né, existem dois requisitos de equipamento de navegação. Um vai se referir ao desempenho de navegação que deve ser alcançado em termos de precisão, e o segundo se refere à necessidade de transportar equipamento de prontidão com características de desempenho comparáveis, que é o nosso Standby Equipment. Tá? Então, como a gente viu naquela tabelinha, a aeronave ela tem que ter pelo menos 2 Long Range Navigation System, que são os LRNS. E, obviamente, eles têm que estar operacional. Então, um exemplo de Long Range Navigation System é o Inertial Navigation System, ou Inertial Reference System, e o GNSS. Existem exceções, tá? Eu sugiro vocês lerem o documento, né? Essa aula não vai cobrir tudo, não vai ter como cobrir as exceções, mas existem exceções à regra, tá ok? Já no item 1.6 do documento, ele vai falar sobre os serviços de vigilância ATS na ANAT, e ele fala então da cobertura da vigilância, né? E ele fala então que os serviços de vigilância ATS, que são serviço radar, ADS-B e multilateração, eles vão ser fornecidos em algumas partes da ANAT. E esses serviços eles são prestados de acordo com os procedimentos de serviços de vigilância ATS, que são encontrados no PANS-ATM, né? Procedures for Air Navigation Services, no documento 4444. Ele ainda vai falar, então, que todas as aeronaves operando como voos IFR dentro da região NAT, elas devem estar equipadas com um transponder SSR de altimetria de pressão, e que essas aeronaves equipadas elas vão se beneficiar, né, elas podem se beneficiar dos serviços de radar e multilateração de tráfego aéreo atualmente oferecidos em partes da região NAT. Já no item 1.6.3, o documento fala, né, mostra a região do espaço aéreo NAT, onde a vigilância com DCPC, né, Direct Control Pilot Communication, né, VHF, ela já é utilizada. Então a gente tem esse mapa, a gente pode ver a parte mais escura, ela está mostrando que o serviço de vigilância com Direct Control Pilot Communication ele já está disponível em grande parte aí do espaço aéreo NAT. Já no item 1.7 do documento, ele vai falar sobre os requerimentos Data Link, né, que são aquela exigência regulamentar que obriga a implementação de sistemas de comunicação via link de dados nas aeronaves, o que permite a troca de informações digitais entre a aeronave e o controle de tráfego aéreo. Então, para voar na ANAT High Level Airspace, a aeronave ela tem que estar equipada com CPDLC e ADS-C. E o mandato vai abranger os níveis de voo do Flight Level 290 até o 410, inclusive. E como eu tinha comentado para vocês, existem exceções, obviamente, ao mandato de link de dados na ANAT, né? Então, o Data Link Mandate ele não vai ser aplicado em espaço aéreo ao norte de 80 graus norte, em região de informação de voo oceânica de Nova York, que seria a FIR Leste, e no espaço aéreo com serviço de vigilância ATS por radar, multilateração ou ADS-B. Então, novamente, vocês têm que ler o documento, porque existem exceções quanto ao uso do DLM na ANAT. Ainda nessa parte de Data Link, o documento fala, né, que a aeronave ela tem que possuir um transponder com ADS-B com Extended Squitter, né? Então, o ADS-B é o Automatic Dependent Surveillance Broadcast, né? Que é aquela tecnologia de vigilância que vai permitir que as aeronaves transmitam automaticamente as suas informações de posição, velocidade e outros dados relevantes para o controle de tráfego aéreo e até mesmo outras aeronaves.
né? Ele é considerado automático, porque a aeronave transmite essas informações de forma independente. E o termo dependente, né, o dependent, ele se refere ao fato de que as informações são obtidas por meio de sistemas de navegação da própria aeronave, como por exemplo o GPS. Esse sistema ele vai ter dois componentes principais, que seria o ADS-B out, que é quando a aeronave transmite a sua própria posição, e o ADS-B in, que é quando a aeronave recebe, né, dados de outras aeronaves equipadas também com o ADS-B. Esse Extended Squitter, ele é um formato, né, capaz de carregar muito mais dados do que o modo Sierra, né, que é a versão anterior. Então aqui eu trago uma foto onde a gente tem um exemplo do Extended Squitter, e aí ele fala, né, que vai incluir então 56 bits de data, né, para serem carregados no ADS-B. Essa seria a diferença principal. Ele carrega muito mais dados de posição, velocidade, altitude do que o antigo modo anterior. Já o item 1.8, ainda no capítulo 1, ele vai tratar do monitoramento de desempenho de navegação no espaço aeronáutico. E ele vai falar que esse monitoramento é um monitoramento contínuo, tá? E ele ainda fala que, se for identificado algum desvio no desempenho, ações serão tomadas, né, após o voo. E essas ações elas incluem o contato com o operador ou até mesmo o estado de registro da aeronave envolvida. O objetivo é identificar, né, a causa do desvio e confirmar a aprovação do voo para operar no espaço aéreo NAT High Level Airspace e ou no espaço aéreo RVSM. Caso seja identificado que o desvio foi por um erro de gerenciamento da tripulação, até um fine, né, uma multa, pode chegar aí para o operador da aeronave. Já no item 1.9 do documento, o documento traz as operações PBCS, que são o Performance Based Communication and Surveillance, e ele fala então dos mínimos de separação. Então, caso estejamos voando em espaço aéreo PBCS, a separação lateral mínima pode chegar até 15 milhas náuticas e a longitudinal de 14 milhas náuticas. E essas separações elas foram implementadas na região, né, conforme os procedimentos para serviços de navegação aérea e gestão de tráfego aéreo encontrados no documento PANS-ATM, documento 4444. O Performance Based Communication and Surveillance é aquele conceito de gerenciamento de tráfego aéreo que se baseia no desempenho e em requisitos específicos para os sistemas de comunicação e vigilância das aeronaves. Então, ele inclui ADS-B, ADS-C, CPDLC, entre outros. Ainda falando sobre as operações PBCS, na parte de requisitos para os operadores, o documento traz que, para se beneficiar dessas separações, os operadores eles devem obter uma aprovação do estado do estado de registro da aeronave, de acordo com o anexo 6, e eles devem incluir no plano de voo a capacidade RCP e RSP do equipamento da aeronave. Então, lembrando que nas rotas OTS, né, Organized Track System, PBCS, Performance Based Communication and Surveillance, a aeronave ela tem que ser certificada para a RNAV 4 e os equipamentos CPDLC e ADS-C, eles têm que possuir RCP 240 e RSP 180. Então, Required Communication Performance de 240 segundos e o Required Surveillance Performance de 180 segundos. E a separação lateral mínima no Organized Track System, então ela vai ser de 23 milhas náuticas, né? E ela é implementada através de graus inteiros e meio grau de latitude entre
essas rotas do Organized Track System. Tá? E compreende os níveis do 340 até o FL 400. Então, quando você vê na sua navegação rotas OTS PBCS, a separação vai ser de 23 milhas náuticas. Você vai ver na sua navegação, nas coordenadas geográficas, graus inteiros e meio grau de latitude entre essas rotas, e isso aí ele vai ser aplicado entre os níveis de voo do 340 até o FL 400. Tá? Novamente, os requisitos para os operadores, então tem que ser aprovado o RNP4, né, para voar nessas rotas. E diferente das rotas com separação de meio grau, o simples uso do CPDLC e do ADSC ele não é suficiente para planejar o voo nessas rotas. Então, como eu falei no slide anterior, para voar nas rotas PBCS, a aeronave ela tem que apresentar critérios RCP de 240 e RSP 180. E o documento ainda fala sobre o monitoramento de latência, né, de atraso de mensagem CPDLC no NAT. Ele fala que o objetivo da função de monitoramento é evitar, né, que os pilotos atuem com base em mensagens CPDLC que foram atrasadas na rede, dizendo que o risco mais grave seria se o piloto executasse uma autorização que já não seria mais válida. Tá? O motivo da implementação é a diversidade, né, a variedade de sistemas das aeronaves. Então, fica inviável para o ATC saber qual é o equipamento que cada aeronave tem e para cada aeronave setar o seu uplink delay value específico. Então, eles entraram num acordo e resolveram que 300 segundos, 5 minutos, é um tempo ok para todas as aeronaves. Então é por isso que quando você cruza de um controle oceânico para o outro, você sempre recebe essa mensagem de Set Max Uplink Delay Value to 300 Seconds. Tá? Então foi decidido que a mensagem ela será enviada para todas as aeronaves imediatamente após entrarem em cada área de controle. E como eu tinha falado, né, então a aeronave ela vai poder receber essa mensagem várias vezes durante o voo, sempre que entrar em uma nova área de controle. Então, por exemplo, está fazendo um voo que vai passar por 3 FIR, por exemplo, saiu de Nova York, aí depois vai para Gander, de Gander vai para Reykjavik. Vai receber 3 vezes essa mensagem via CPDLC para setar o Max Uplink Delay para 300 segundos. O capítulo 2, então, pessoal, ele vai falar do Organized Track System, né, o famoso OTS, e também vai mostrar como é que eles montam esses tracks diariamente. Então, basicamente, nós vamos ter um fluxo oeste de tráfego saindo da Europa pela manhã, entre os horários de 11h30 e 19 UTC, e um fluxo leste saindo da América do Norte à noite, entre os horários de 1 e 8 UTC. O objetivo é otimizar o espaço aéreo, ou seja, colocar mais aeronaves voando dentro da NAT, e que esse pico de tráfego cruze o meridiano 30 oeste entre esses horários. Então aqui nós temos a figura, né, onde mostra o meridiano 30 oeste, dividindo do lado esquerdo o centro oceânico Gander, do lado direito o centro oceânico Shenwick, e aí nós temos aí um exemplo de Organized Track System, né, começando mais ao norte pela letra A, então o Track Alpha, e vai indo, né, em direção ao sul até o Track Golf. E o motivo dos horários ele é definido pela demanda dos passageiros, das diferenças de fusos horários e das restrições de ruído dos aeroportos, principalmente dos aeroportos europeus, né? A Europa tem muito disso, muito Noise Abatement Procedure e até mesmo curfew, né? Os aeroportos eles fecham à noite. Já os níveis de voo, então os níveis de voo para o sistema OTS, eles vão ser do
Flight Level 340 até o Flight Level 400, né? Então do 340 até o 400. E os níveis de voo, tanto dentro quanto fora do Organized Track System, eles são definidos através do Flight Level Allocation Scheme, do FLAS. Os horários de validade do Organized Track System, né? Então o Track System diurno, né? Que é o oeste, entre 11h30 até as 19 UTC, já o noturno, né? O leste, ele é da 1 até as 8 UTC. E mudanças nos horários podem ser negociadas entre os centros de controle de Gander e Shenwick, que são os responsáveis por essas áreas. Quanto ao uso do Organized Track System, né, o uso dessas rotas ele não é obrigatório. Tá? Então a empresa aérea pode fazer um plano de voo com uma rota randômica. Você não é obrigado a seguir os NAT Tracks. Tá certo? A única coisa que você tem que estar em mente é que de repente você vai ter uma mudança de nível. Então se você estiver fora de um Track NAT, talvez você não vá voar no nível ótimo para o seu voo. O conhecimento dessas rotas, né, e do FLAS, ele vai ser útil para o planejamento do voo. Quanto à construção do sistema organizado de rotas, né, então o processo geral, o Organized Track System ele vai ser construído considerando as rotas preferenciais das companhias aéreas, restrições de espaço aéreo e tráfego de direção oposta. O OTS noturno ele vai ser produzido por Gander, e o diurno por Shenwick. E os pontos de entrada e saída, né, eles são usados para as rotas OTS e rotas aleatórias. A construção das rotas OTS, né, do Organized Track System, leva em consideração o processo de decisão colaborativa, né, o CDM. Então, os operadores eles devem contribuir para o planejamento, informando as rotas preferenciais com antecedência, ou seja, não pode ser depois das 19 UTC para o OTS diurno e não pode ser depois das 10 horas UTC para o OTS noturno. A publicação dessas rotas, então após a construção inicial, as rotas são publicadas em um site para visualização e discussão das partes interessadas, dos stakeholders. E como o Organized Track System ele é publicado? Então, ele é publicado através de uma mensagem de rota NAT, a NAT Track Message. Então, o objetivo da mensagem, né, é fornecer detalhes completos sobre as coordenadas das rotas organizadas e os níveis de voo esperados para cada rota. A estrutura, então, do Organized Track System. Então, no período diurno, onde a gente vai ter um fluxo predominantemente para oeste, o track mais ao norte ele vai ser designado como track alfa, e os seguintes eles vão seguindo o alfabeto. Então, o próximo é o Bravo, Charlie, Delta e assim por diante. Já no período noturno, onde o fluxo é predominantemente leste, o track mais ao sul ele vai ser designado por track Zulu, e os seguintes vão seguindo também o alfabeto. Então, track Yankee, X-Ray, Whiskey e assim por diante. Aqui eu tenho um exemplo de mensagem NAT, né, onde a gente tem aqui um fluxo westbound, dos níveis 340 até o 390, onde começa então o track Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, até o track Golf. E aí, por exemplo, aqui no track Alpha, para esse dia, nós temos a posição de entrada, que é a posição RESNO, depois nós temos as coordenadas para cada posição, e nós temos então a saída do track Alpha, que é na posição NICO, né? E ali os níveis, né? Westbound Levels 340, 350, 60 até o 390. A mensagem de rota NAT, então o NAT Track Message, né, a publicação, ele vai ser publicado via AFTN, Aeronautical Fixed Telecommunication Network. Então, o OTS diurno, ele é publicado às 22 UTC,
e o OTS noturno é publicado todo dia às 14 horas UTC. Então, o AFTN, né, então, é uma rede de comunicação fixa que conecta os centros de controle de tráfego aéreo, organizações aeronáuticas e outros serviços relacionados à aviação, garantindo a troca eficiente de informações vitais para a segurança e coordenação das operações de voo. E como que a mensagem NAT ela é identificada no plano de voo? Ela é identificada através do Track Message Identification, o famoso TMI. Então, cada mensagem NAT ela vai ser identificada por um número de identificação TMI que vai corresponder à data do calendário juliano. Então, por exemplo, 1º de fevereiro, a mensagem seria TMI 032, porque 1º de fevereiro é o 32º dia do ano. Se houverem alterações no Organized Track System, como, por exemplo, pontos de entrada e saída, ou coordenadas geográficas, ou até a alocação de níveis de voo, a mensagem ela acaba sendo reemitida com um caractere alfabético adicional. Então, por exemplo, TMI 032 alpha. Então, sempre quando tiver uma letra junto do TMI, você sabe que aquela mensagem NAT daquele dia sofreu alguma alteração. E a mensagem NAT, pessoal, ela ainda vai conter um campo para os remarks, para os comentários, né? Um campo de comentários. Esse campo, então, vai conter informações essenciais que podem variar de dia para dia, como, por exemplo, considerações especiais de planejamento de voo, iniciativas em andamento, como, por exemplo, o mandado de link de dados, alterações planejadas nas operações NAT, ou ainda NOTAMs relacionados a restrições de espaço aéreo. Nesse campo ainda será identificado quais são os tracks PBCS para o referido dia. Então, por exemplo, esse TMI é o 073. Ali no item 3, a gente pode notar a informação de que o Performance Based Communication and Surveillance Organized Track System, ele inclui os níveis do 350 até o 390 e que os PBS tracks do dia são os tracks Bravo, Charlie, Delta, Echo e Foxtrot. Ainda para esse exemplo, o item 10 vai falar ADSC e CPDLC são obrigatórios para os níveis 290 até o 410 no espaço aéreo NAT. Bom, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui. Eu queria agradecer a todos que chegaram até aqui, até o final. Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas, compartilhem com aqueles colegas que voam na NAT, que têm conhecimento de NAT, e a gente se vê no próximo vídeo com a parte 2, uma parte um pouquinho mais operacional sobre o assunto. Até a próxima. Tchau, tchau.